Você já ouviu as frases Esse aí é um gênio nato. ou, Conhecimento é poder. ou... Você viu que fulano falou de você? Se você já ouviu alguma dessas frases, vem comigo que vou te esclarecer um pouquinho como a nossa mentalidade tem influência no que a gente é. Então, sem mais enrolação, vem comigo. Olá, pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje vou mostrar um pouquinho e vou desmistificar 7 mitos da mentalidade. A mentalidade é uma das responsáveis por moldar o que a gente é, já que muito do que a gente vive é reflexo da nossa mentalidade. Então, para basear um pouquinho das minhas falas e um pouquinho de como a gente pode desmistificar esses mitos que nos é contado, vou me basear no livro Sem Limites, do autor John Quick. Se você quer saber um pouquinho mais desse livro, acesse o ícone aqui em cima, que vai estar em destaque, para você ter uma visão geral do que o livro traz. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, já deixe seu comentário de possíveis outros vídeos que vocês querem ver aqui. Se inscreva no canal, assine o sininho, as notificações. Então, sem mais enrolação, confere aí o mapa mental e a explicação. Bem, pessoal, vocês podem ver aí, eu separei essa aula em 2 tópicos principais, que é primeiro desmistificar as 7 mentiras que nos contam sobre a nossa aprendizagem, que são as perguntas que eu fiz lá no início. Vamos desmistificar um pouquinho essas mentiras e depois eu vou trazer um passo a passo de como que é esse processo de reconstrução de mentalidade e quebrar as crenças que a gente já tem, que foi um assunto que eu abordei assim bem pincelado lá na aula geral sobre o livro Sem Limites do autor John Quick. O primeiro mito que sempre nos contam é que a inteligência é fixa, ou seja, você nasceu gênio ou você nasceu um burro. E não é bem assim. O autor traz diversos aparatos teóricos, psicológicos, para provar que a inteligência não é fixa. Então tire essa coisa da sua cabeça que falou, nossa, nasci inteligente, vou ser inteligente pro resto da vida, nasci burro, vou ser burro pro resto da vida, que não é bem assim. O autor se fundamentou em uma outra autora em outro livro, mas já deixo a indicação dessa autora que eu vou falar aqui agora, mas também peço que vocês fiquem de olho que eu vou postar um vídeo do livro O Óbvio que Ignoramos e Singular, que são 2 livros do autor Jacob Petrie, que ele fala exatamente disso. Ele conta a história de um cara que era um dos mais inteligentes em níveis de QI, e ele era um atendente num bar. Então, assim, são situações, são circunstâncias que a gente vê, que a gente percebe que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, vamos perceber a partir disso o que a gente pode desenvolver e o que a gente pode aprender com isso. O autor cita aqui inteligência fixa, uma autora chamada Carol Dweck, que tem um livro muito famoso chamado Mindset, que eu vou estar gravando um vídeo para vocês se vocês quiserem. Coloque aqui nos comentários se você já leu o livro ou se você quer que eu também fale sobre esse livro, que é um livro assim fantástico para a gente entender como funciona a nossa mentalidade, como funciona a nossa linha de raciocínio. Mas vou fazer um breve resumo aqui, bem resumido do livro, que ele fala sobre 2 aspectos fundamentais, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. São 2 mentalidades que a autora traz, que significa que a mentalidade fixa, ela coloca uma série de características que mostram como que são essas pessoas. Já adianto que a mentalidade fixa são pessoas que gostam de fazer as coisas de certa forma, de forma fixa, como diz o nome, não está aberto a novas mudanças. Quando tem um método, faz esse método para sempre. E o oposto é a mentalidade de crescimento. A pessoa sempre está buscando novos conhecimentos, novas ideias, está disposto a conversar com mais pessoas para realmente crescer e aumentar e aprimorar seu mindset. Então esse é um resumo bem básico. Se vocês quiserem, como eu disse, coloca nos comentários que eu posso trazer uma análise aprofundada do livro Mindset e de outro livro que vocês já escrevem aí no seu caderninho chamado Garra. É um livro da autora Angela Duckworth, que também vou trazer um vídeo aqui no canal sobre esse livro, que ela fala sobre como é importante a garra para a gente evoluir como ser e como a análise de campeões, por exemplo, olímpicos, da natação, por exemplo, pode ser um belo exemplo para a gente pegar na nossa rotina do nosso dia a dia. Então, para a gente finalizar essa parte do primeiro mito, da primeira mentira da aprendizagem que eu trouxe aqui, ele fala que a inteligência é uma combinação de atitudes e ações e depende do contexto. Como nova crença, a inteligência é fluida, ou seja, ela se modifica ao longo do tempo.
Segunda mentira que nos contam, só usamos 10% do cérebro, isso é uma grande mentira. Há diversos estudos que apontam que a gente usa 100% da nossa capacidade cerebral e ele fala que o segredo é aprender a usar o cérebro tão eficiente e eficazmente quando possível, ou seja, a gente sempre tem que estar aprimorando a capacidade do nosso cérebro, que nosso cérebro é uma máquina, então a gente sempre tem que estar dando o melhor alimento, a melhor rotina, as melhores insumos para que ele funcione da melhor maneira. Então, a nova crença que a gente tem que instalar: estou a aprender a usar todo o cérebro da melhor maneira possível. Você tem usado o seu cérebro da melhor maneira possível? Ou você tem sido um instrumento de alienação? Aí já entra em outro livrinho nosso chamado Mais Perto que o Diabo, do livro do autor Napoleão Hill, que também vou trazer aulas aqui para você. Gente, eu indico muita aula, muito livro. Esse canal vai ter diversos mecanismos e aparatos para vocês exercitarem exatamente o cérebro. Por isso, a Academia Informacional. Eu quero que vocês tenham diversas informações que ajudem na vida de vocês, no cotidiano de vocês. Depois, terceira mentira que contam na aprendizagem: os erros são fracassos, e não é bem assim. A gente tem que aprender com os nossos erros e estes têm o poder de nos transformar em algo melhor do que éramos antes. Ou seja, a gente tem que saber onde que errou, analisar, falar assim, parar, analisar a situação e falar assim: o que eu tenho para aprender com isso? E por que eu errei isso? Como que eu posso melhorar? Por que eu não devo fazer isso de novo? E fazer essa série de perguntas que te ajuda a entender por que você está errando naquela determinada situação. Depois, a nova crença que a gente tem que instalar: um único fracasso que existe é o de não aprender, ou seja, a aprendizagem é o fator mais importante no processo da construção da nossa mentalidade. Depois, essa frase é muito difundida, muito falada, que é: conhecimento é poder. Gente, o autor desmistifica e fala que conhecimento não é poder. Por que ele fala isso? Porque apenas com o conhecimento, você não agindo contra ele não gera poder. Então, a crença que tem que estar instalada: conhecimento vezes ação é poder. Vamos supor que você fala: vou aprender a andar de bicicleta. Aí você lê todos os livros, assiste todas as videoaulas do YouTube, fala assim: vou aprender a andar de bicicleta. Mas se você não andar de bicicleta, esse conhecimento serviu para alguma coisa? Ele se tornou poder? Não, né? Então, exatamente com essa metáfora eu falo: conhecimento sem ação não é poder. Você vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta, pegando, caindo, aprendendo com os erros. Viu como andar de bicicleta tem total relação com isso? Porque quando você cai, você aprende com seus erros. Então, da próxima vez, você vai ter a noção do que você vai fazer. E por isso, você vai buscando novos conhecimentos, aprimorando, falando: nossa, faça a mesma coisa, e assim vai. Por exemplo, o meu desafio diário: eu pulo cordas todos os dias de manhã. E eu tenho a meta não só de pulos, mas de técnicas. Então eu aprimoro minhas técnicas assistindo os vídeos do YouTube, levo umas lapadas na corda, mas isso faz parte do processo de aprendizagem e vou me aprimorando. Então, se eu só assistisse vídeo do YouTube, não ia aprender. Não ia fazer nenhuma diferença na minha vida. Então, se desafie. Esse conhecimento, poder, ação é se desafiar. Próximo, mentira que conta: aprender coisas novas é muito difícil. Quem nunca ouviu falar assim: nossa, eu não vou aprender isso não, é muito difícil. Vamos supor, em redes sociais: não vou postar um vídeo no Instagram porque eu nem sei editar, nem sei como fazer. Isso é uma principal desculpa pra gente não aprender. Por exemplo, eu sou da gestão da informação. Tenho diversos conhecimentos que eu posso aprender. Então, eu tenho que buscar, mas eu falo: nossa, é difícil. Isso já é um empecilho para você não aprender coisas novas. Então, vamos lá, o que o autor fala? O que é mais exato é que a aprendizagem é um conjunto de métodos, um processo que, de certo, poderá tornar-se mais fácil quando se sabe como aprender. Ou seja, tem que ter gosto por aprender. Mas, Giovana, como que eu posso ter gosto por aprender? A gente vai aprender isso em outras aulas, são diversos métodos que a gente pode apontar para te ajudar nesse processo. A nova crença que você deve instalar: quando aprendemos novas formas de aprender, o desafio de aprender coisas novas pode ser divertido, mais fácil e mais agradável. Ou seja, você aprende e você desfruta ao longo do processo. Você não vê só a recompensa final. Você se ajuda ao longo do processo. Então, é a crença que você tem que sempre se instalar. Vamos para as duas últimas mentiras. Se você já está gostando, deixa seu like aqui, que vai ajudar muito o canal. E vocês podem ver que todas essas mentiras o autor traz novas crenças. Então, a gente sempre tem que tirar uma crença e instalar outra. A gente vai ver isso lá embaixo, que é uma síntese de toda a parte de mentalidade que ele traz. A gente sempre tem que identificar a crença e instalar novas. Ou seja, inteligência fixa, isso é uma crença antiga.
Como que eu vou tirar isso e chegar na parte de inteligência fluida? É isso que a gente tem que buscar ao longo do nosso caminho. As críticas dos outros têm importância. Esse é o sexto ponto, super importante, porque nessa mentira fala que a gente tem que sempre se deve ouvir. Todo mundo tem que ouvir todas as críticas. E em rede social isso nos mata, gente. Porque se a gente for ouvir todo mundo que fala mal da gente, ferrou. Então, você tem que não permita que as opiniões e expectativas dos outros governem ou arruinem sua vida. E como nova crença, ele traz: não lhe compete gostar de mim, amar-me ou respeitar-me. Isso é competência minha. Então, é o poder da autorresponsabilidade. Isso tem relação com o que eu falei lá na aula de Mentalidade Sem Limites, que é saber sua identidade, seu propósito. Porque quando falam o que você é, se você tem clareza do que você é, você não vai duvidar disso. Então, quando você determina isso, define muito bem claro, você vai ouvir as críticas e falar: beleza, não faz parte do que eu sou. Então, essa definição é muito importante. E vamos para a última mentira, para a gente já sintetizar aí para os encaminhamentos finais da aula. O gênio é inato. Nossa, esse aqui é o que mais fala. Nossa, a criança já nasceu prodígio, já nasceu gênio. Bem, gente, não é bem isso que a gente percebe através das pesquisas. Porque a gente percebe que o gênio ele é um ser construído, e até que para instalar na nova crença, o gênio não é inato, é criado através de uma prática profunda. Ou seja, você pode nascer com um QI elevado, uma inteligência emocional elevada, mas se você não aprimorar isso com o tempo, você vai deixar de ser gênio, porque hoje o mercado está numa produção de informação muito rápida. Então você tem que saber o que você vai se adaptar, como você vai se adaptar e assim se adaptando ao mercado. Então, o gênio deixa pistas. Há sempre um método por trás daquilo que parece magia. Então, tenha sempre essa clareza de que o gênio não é inato, ele é construído e a gente tem que ter noção disso. Então, vamos lá relembrar os sets. Inteligência é fixa? Mentira. Só usamos 10% do cérebro? Mentira. Os erros são fracassos? Mentira. Conhecimento é poder? Mentira. Aprender coisas novas é muito difícil? Mentira. As críticas dos outros têm importância? Mentira. E o gênio é inato? Mentira. Mas essas mentiras você tem se contado? Você já ouviu falar disso? Eu acho que não. Então conta aqui nos comentários qual dessas mentiras você tem contado para você mesmo. E para sintetizar essa parte de mentalidade que o autor trabalha, a gente vai trazer os 3 segredos e as emoções positivas que eu trouxe lá na aulinha passada. Dê nome às suas crenças. Crenças é basicamente aquelas mentiras lá que a gente conta pra gente mesmo. Então, identifique a origem, por exemplo, você pode ter essa origem quando você era criança. Então, tenta identificar onde surgiu essa origem, tente tratar lá na raiz, porque quando a gente tem um resultado, por exemplo, vamos dar um exemplo de falar em público. Você não gosta de falar em público, mas de onde veio isso? Seus pais são assim? Quando criança você foi humilhado quanto a isso? Então, tente identificar a origem disso. E muito importante, tenha um diálogo interno com você mesmo. Muitas vezes a gente escuta mais o outro que a gente mesmo. Esteja ciente das circunstâncias que você está vivendo, esteja ciente do que você vai fazer e assim continue sua jornada. Segundo, cinja-se de fatos. E o exemplo aqui que eu disse anteriormente é medo de falar em público. Quais são as influências e emoções vêm quando você tem medo de falar em público? É de alegria, é de tristeza, é de espanto, é de surpresa? Então, tente identificar isso para todas as situações da vida, por exemplo. Você tem medo de, sei lá, andar de skate. Você já caiu de skate? Será por que você tem medo de skate? Seus pais te falaram isso? E situações de todas as espécies, tudo, desde nossa alimentação, as crenças limitantes que a gente tem, até a prática de esporte, ao momento do nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente identificar quais são os processos de evolução que a gente tem que ter, beleza? Próximo, crie uma nova crença. Criar uma nova crença é escutar o seu verdadeiro eu, que tem relação com aquelas crenças que a gente desinstala lá nas 7 mentiras e instala agora. Então, essa relação que a gente tem que ter de desinstalar o que a gente tem que fazer primeiro? Identificar a crença, depois cingir com os fatos e depois a gente criar uma nova crença. Quando a gente, por exemplo, tem um medo de falar em público, só que a gente faz perguntas pra gente mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Como eu tô fazendo isso? De que forma eu posso melhorar? E cria um novo eu, cria uma nova crença, e isso vai te aprimorando ao longo do tempo. E essa nova crença ela não é construída da noite pro dia. Você tem medo de falar em público, no outro dia você já vai estar falando pra uma multidão. Não, você começa com 2, com 1, com 3. Então tem essa noção também de tempo e de quantidade e de adaptação no processo.
E depois ele fala sobre emoções positivas. Ele fala que é muito importante e tem um impacto muito grande as emoções positivas para construção da nossa carreira. Então, ele fala sobre os impactos da emoção negativa, ele fala sobre o desenvolvimento humano, ele fala sobre como as pessoas com emoções positivas mudam a sua própria vida, mudam as pessoas que estão ao redor, essa questão de sinergia, e tudo isso faz com que você tenha uma vida mais saudável e tenha um desenvolvimento melhor. Então, quais são os fatos? Olha aqui pra mim agora. Quais são os fatos? Ó, quais são os fatos que você tem levado como verdadeiros na sua vida? Se questione sobre isso. Quais são as crenças que você tem que quebrar hoje? Crença de dormir 11 horas da noite? Crença de precisar comer isso e isso? Crença de não poder fazer isso e isso? Crença de... Quais são suas crenças? Então se questione, crie um caderninho e fala assim, nossa, hoje vou anotar minhas crenças. Até o autor fala isso, vou anotar minhas crenças. Crie um diário de bordo, crie uma coisa que você se expresse, tenha noção da sua mentalidade. Porque isso faz com que você cresça como ser humano, porque a mentalidade é um conjunto de crenças, e essas crenças são construídas tanto pela sociedade que nos cerca, tanto por nós mesmos, pelos nossos pais, pelas nossas influências. Então também tem um alerta. Tenha influências que te afetem de maneira positiva, porque a rede social está imersa de muitas coisas, e às vezes as influências fazem com que construa a nossa mentalidade de certa forma errada, dependendo da perspectiva. Então, não deixe suas lentes do mundo ficarem sujas e sempre construa uma nova mentalidade, porque a mentalidade de campeão ela é construída ao longo do processo. Então, veja pessoas que te inspiram, sempre tem esse mapa construído. Aqui, a Academia Informacional tem como intuito te ajudar na construção desse mapa. O ponto inicial até o ponto final da tua vida. Quais são os peões que você tem colocado? Quais são as trilhas que você tem traçado? Quais são os caminhos que você tem traçado? Deixa aqui nos comentários sua dificuldade está passando, o que a gente pode te ajudar, porque tenho certeza que mais pessoas estão passando por situações similares ou semelhantes à que você está passando e podem te ajudar. Então, era isso que eu queria trazer na aula de mentalidade, da construção de uma mentalidade de campeão mesmo. Então, já curte esse vídeo, deixe seu like se você gostou, sugestões, se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo que a gente vai trazer diversas dicas para você se aprimorar como ser humano. Até mais!